Pronto. Pronto as orações. E daí, Dayana e Jéssica, me comentam um pouquinho sobre a nossa avaliação. O que é que vocês acharam? Algum comentário? Onde houve maior engano? A gente conversou ontem um pouquinho, né? Mas depois dar uma olhada aí com mais calma, ver o critério de correção. Pois é, Dayana, mas assim, vamos bater um papo assim fora de aula, né? Porque não tem ninguém, só tem vocês duas. Quer dizer, não tem nem, tem vocês duas que são mais importantes. Bom dia, Stephanie. Então, Dayana, mas por que, assim, qual foi a razão que foi ruim? A Dayana, foi péssima, mas assim, qual foi a razão? Sabe o porquê estudei menos, não tive tempo de estudar? Uhum. Tá. O que mais aqui? Dayana. Stephanie, bom dia. Jéssica, então, deu uma travada? Eu imagino que possa ter acontecido. Me perdi. Bom dia, Luísa. Estamos aqui falando sobre a nossa avaliação, o que houve, que aconteceu, as notas não foram boas. Eu não sei bem a nota de todo mundo, mas eu me lembro que acho que a nota da Carolina foi a das melhores notas. O caso da Carolina, especificamente, ela não tirou 10, né? Ela não tirou 10 porque não acabou a última questão, e ela mesmo se conscientizou que não sabia fazer aquela continha básica, que é aquela de vestibular, né? Mas ela tirou 7, que a última valia 3. Se ela faz a terceira, ela tirava 10. Ela deu uma travada ali na terceira também. O Daniel também, ele entende, me lembro bem, ele entende bem da questão, ele é um cara que tem um raciocínio muito lógico assim para dados quantitativos, mas ele demorou muito na primeira questão, aí não conseguiu terminar os demais, né? Então, Luiz, é isso mesmo, vamos tentar. Vamos ver se a gente... O semestre passado, como aconteceu isso, e como os outros anos acontecem, eu usei uma das teorias que nós estudamos, porque o que a gente estuda tem que ser usado na vida prática. Então eu vou dar 0,5 na próxima avaliação para quem identificar um critério que a gente estudou no nosso capítulo e que pode usar na nossa média ou na nossa avaliação durante o semestre. Quem se habilita? Vê se eu fui claro na minha questão. A gente pode minimizar essa prova, essa avaliação, usando um critério teórico que a gente estudou. E que eu digo, então isso é uma prova que esses critérios teóricos eles podem ser usados em outras situações. Qual deles eu estaria falando? 0,5 na próxima prova para quem acertar. Né? Nós vamos ter 3 avaliações. Eu vou repetir. Nós vamos ter nós temos 3 avaliações. Então, a primeira vocês foram bem, a segunda ruim, a terceira tenho certeza que vai ser de bom para melhor. Aí eu me pergunto, o que a gente faria para amenizar essa prova do meio? Usando uma técnica que a gente estudou nesse semestre, que vocês têm estudado, que já estudaram isso há muito tempo, e que a gente pode aplicar
não em finanças, mas na nossa avaliação. Quem se habilita? Ninguém. Nobody. Ninguém. Certo, Luísa. Certo, Luísa. Já ganhou 0,5 na próxima prova. 0,5 já é um pontinho. Mas eu pergunto, ok, diminuindo, mas qual é a técnica? Vamos assim aperfeiçoando. Vamos aperfeiçoar, diminuindo, ok. Já acertou, mas vamos botar uma forma científica. Como é que eu faço para diminuir de forma científica? Vamos ver. Mas eu acho que a Luísa chegou mais perto. Quer dizer, na verdade a Luísa acertou. Ela só não, ela vai aplicar técnica. Ainda vou um pouquinho mais. Ô Luísa, eu não quero dizer antes para você. Vamos ver se vocês conseguem chegar lá. Está no caminho bem certo. Como é que eu faço para diminuir? Tá, diminuindo o peso dela, ok. Mas que técnica eu aplico? Não, Daiane, pode, é um critério, mas não seria esse. Tudo bem. Mais ou menos. Sim. Mas o que eu quero fazer uma analogia, eu vou passar para vocês. Eu vou passar para. Não, muitas coisas a gente faz na vida prática e não consegue assim relacionar com a técnica. O que a gente vai usar, coisa que vocês sabem fazer, vocês vão achar até que é besteira. Mas nós vamos usar o VAC. Na verdade, nós vamos usar o custo médio ponderado de capital. Só que vamos trazer para a prova. Lembram? O que era valores financeiros ali vai ser o peso que nós vamos dar, que ele está na posição do peso, e o KI, KE e tal seriam as notas. Então, na verdade, a gente vai fazer uma média ponderada de vocês. Então, por exemplo, a gente dá peso 1 para essa segunda prova. A gente pode criar um critério, assim, né? Um exemplo que eu fiz para a turma do semestre passado. A pior nota, peso 1. A prova mediana, peso 2. E a melhor prova, peso 3. Então, olha só como melhora. E aí eu aplico o custo médio ponderado de capital. Ou a gente faz a média ponderada das notas. Lembram? Que a mesma coisa, é o mesmo critério, é o mesmo método, é o que a gente está usando em finanças. Então ajudou bastante. O que vocês falaram aí, né? Isso, o que vocês falaram aí, deixa eu ver, Daiana, peso 1 na 4, peso 2 na 2, peso 3. Esse nós vamos dar uma. É o seguinte, ó. Deixa eu dizer uma outra coisa que a gente conversou no semestre passado, né? No semestre passado. É assim, ó. Vamos supor, a Carolina, não sei se a Carolina está aí. A Carolina tirou a melhor nota. Eu não posso obrigar dizendo assim, ó, a P2 vai ter preso 1, porque ela vai dizer o seguinte, não, mas eu fui bem. Eu não quero que minimize a minha nota. Então a gente tem que respeitar também. Então o que a gente fez? A gente fez assim uma média, vamos supor, móvel, né?
Mais ou menos como a Dayana falou, a gente só vai estudar esses pesos que eu achei que estão... É mais ou menos o que eu estou falando, né? Aquela que a gente foi pior, peso 1. A mediana, peso 2. E a melhor, peso 3. Dá mais ou menos parecido com isso aí. O semestre passado ajudou bastante isso aí. É uma coisa que a gente pode pensar. E deixa eu ver. Da Luísa, nossa, eu pensei em média ponderada, achei que... Não, é isso aí. Tá certo. Não, tu chegasse muito perto, Luísa. Muito perto mesmo. O que a gente às vezes não costuma fazer é relacionar com aquilo que a gente estuda, passa batido. Quantas coisas a gente faz, por exemplo, em física, em matemática, a gente faz assim, prática da vida sem relacionar. Eu estou fazendo isso para puxar um pouco brasa aí para a nossa sardinha das teorias aí, né? Para ver como essas teorias elas são necessárias, elas funcionam, né? Às vezes a gente é assim, pô, mas para que eu estou estudando isso? Não, às vezes até por um assunto indireto, como esse, por exemplo. Bom, enfim, eu não sei porquê, fiquei triste hoje, só 6 pessoas. Basicamente, o Daniel tá aí, chegou. Basicamente, dos homens, o único representante dos homens, o Daniel. E, enfim, vamos para frente. Eu acho que essa nossa... Esse critério que a gente vai usar aí para apurar a média, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que é uma sacada legal assim. Não deixando que a gente, olha, vamos então caprichar nessa última agora, né? Que ela, vamos chamar assim, ela é um grau de dificuldade entre a primeira e a segunda, e aí para faturar e a gente terminar o semestre numa boa. Mas então é isso aí. Vamos continuar um pouquinho, né? E ainda dou um espaçozinho, se alguém quiser conversar sobre avaliação, alguma coisa assim, a gente deixa lá, a gente acaba tipo 11h30 e conversa um pouquinho. Se houver interesse, se houver necessidade, mas eu estou aberto para isso aí, né? A gente discute o critério. Mas o mais importante, eu noto assim de vocês, é uma consciência de vocês. Vocês sabem o que fizeram, né? Viram que assim, eu não joguei casca de banana, como a gente diz, né? Os exercícios, eu peguei um pouquinho dos 3 ou 4 exercícios que eu fiz, e alguém me disse que a gente, quem às vezes se enganou durante a prova, eu também cooperei, então a gente contribuiu com tudo. E tem mais esse critério agora, que não é para desmotivar vocês, é para motivar vocês, para a gente ir na última tacada aqui. Beleza? E quero dizer para vocês, não é porque a gente vai mal numa prova, significa que a gente não entendeu. Às vezes, por exemplo, não sei se o Daniel estava na hora. O Daniel, para mim, assim, eu vejo que ele tem um raciocínio bem lógico na matemática. Da questão que ele utilizou, o raciocínio dele estava certo. Foi só uma questão de opção entre usar aquilo que eu falei, né, para ser bem claro, juro simples, juro composto. Foi uma decisão, vamos supor assim, equivocada. Não digo errada, equivocada. Mas o mais importante que eu acho é o raciocínio lógico que ele tem e simplesmente por uma aplicação indevida da fórmula, né, que é o método que exige que seja aquela, né, que ele não teve um sucesso. E aí ele nem fez as demais, ele deixou de fazer por falta de tempo, etc. Ele sabe disso, né? A gente já conversou um pouquinho. Mas vamos para frente? Então tá, vamos para frente, aí vamos tocar um pouquinho. Eu vou aumentar isso aqui e a gente vai conversar um pouquinho. Então, ó, bastante atenção, interfiram quando não entender, que eu vou ponto a ponto, que essa aí vocês vão ver que é um pouquinho mais lógica que a anterior. Tá? Eu vou aumentar aqui para a gente trocar umas ideias aí. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos só relembrar que o preço da empresa, né, o valor da empresa, né, a gente vai usar 3 momentos. O fluxo de caixa livre para a empresa, que a gente vai ver em termos quantitativos, né, que é o ano base que a gente chama. Vai usar uma projeção de 10 anos, que a gente chama de um período explícito, um período que a gente conhece, que a gente pode mexer, um risco calculado.
e outro, uma projeção de longuíssimo prazo, aplicando métodos matemáticos, que é para completar um período longo, que para se avaliar a empresa a gente precisa de um período longo, né? Não pode ser um período curto, né? Para isso, a gente precisa, como eu disse para vocês, o que eu tenho aqui, ou um monitor, ou os papeizinhos aqui já estão espalhados em cima da minha mesa, eu tenho que ter um balanço patrimonial, que é esse aqui. Esse, na verdade, já falei para vocês, é um simplesinho, é um de laboratório, para ter todos os conceitos, mas para a gente entender, vamos começar assim. Depois eu tenho que ter no ladinho ali, no outro lado ali, a reclassificação desse balanço, é porque nós vamos usar informações específicas sobre o ativo circulante operacional e não operacional. Isso é a coisa importante. Isso aqui, esse balanço pode ser usado, como eu disse para vocês, principalmente em administração financeira 1, que utiliza lá os ciclos de caixa, etc. Mas no nosso caso nós só vamos usar especificamente isso que está dentro desse quadro aqui, aquilo que eu falei para vocês. Mas para vocês terem uma noção do balanço inteiro, eu deixei aqui. A gente dividiu em ativo financeiro, né, em ativo operacional e o ativo permanente, né? Isso é uma fórmula também de calcular e servindo para outros estudos que a gente pode fazer. Um deles é a administração financeira 1, para administração de capital de giro, e esse nosso aqui que a gente vai usar para avaliação, só esse quadrado aqui, só o que está dentro desse quadrado aqui. Então a gente tem que ter isso aqui do lado também para não se perder, a gente vai ver. Depois, nós precisamos ter a demonstração de resultados. Embora esse aqui bastante simplesinho, né, mas é aquele demonstração de resultados contábeis que vocês estão acostumados a ter, tanto nos exercícios como nas avaliações que a gente passa. Ele é um pouquinho mais detalhado, esse aqui está um pouquinho mais simples. Mas para aquilo que a gente quer, ele serve. Um outro balanço, isso tudo eu vou fornecer para vocês. O DRE, o classificado, o balanço patrimonial. Claro, a gente vai precisar ter agora para ver como é que faz os cálculos, mas eu vou fornecer esse balanço para vocês, né, que é o estudo de caso que a gente vai fazer. Esse reclassificação do balanço, vocês têm que ter em mãos e juntar com aquela outra tabelinha que a gente utiliza, que a gente tem utilizado para saber risk-free, risco Brasil, né? Então isso aí eu não vou fornecer, essa reclassificação. Você já tem e pode usar com consulta, tá livre isso aí, ninguém precisa decorar nada. Depois, a demonstração de resultado do exercício, eu sou obrigado a fornecer, que é o contábil. A demonstração do fluxo de caixa contábil eu também vou fornecer para vocês, que é esse aqui, depois eu vou explicar como é que a gente se utiliza. Basicamente, embora eu forneça o fluxo de caixa, na verdade, a gente vai precisar apenas de uma informação fundamental, por isso que a gente está usando o DRE, o fluxo de caixa contábil. E por último, deixa eu ver. Pronto. Então são esses instrumentos que a gente precisa ter, desculpa, que a gente precisa ter em mãos para poder entender e montar o chamado fluxo de caixa gerencial, que é o cálculo de valuation, que é esse modelo aqui. É assim, para minimizar, para deixar mais íntimo, eu sempre falo isso, não menosprezando, sempre repito, é uma fórmula de bolo praticamente. É uma fórmula de bolo. Então, já começa facilitando aí. O que a gente vai precisar mesmo de diferente, a gente vai ver, a gente vai estudar aqui, ó, como é que se calcula o fluxo de caixa livre para a empresa e o fluxo de caixa livre para os sócios. Essa primeira parte aqui, nós, até chegar no LOL, que a gente precisa chegar até no LOL, isso a gente já estudou no capítulo número 2, né, para calcular o desempenho operacional. Então, vamos ver. Mesmo assim, a gente vai dar uma repassada. Olha só. Onde eu busco essas informações? Aí é que vai valer. No lado de vocês, que está invisível, né? Cada um vai ter. Vocês vão lá no DRE, aquilo que a gente já está acostumado a fazer, e vai começar, com base nele, em primeiro momento, apurar o nosso lucro operacional líquido. Como é que faz? Bom, aí aquela velha história. Estamos repetindo receitas brutas, os impostos, receitas líquidas, tudo isso está lá no DRE, né?
coisa que a gente já sabe. Isso aí vocês estão careca de saber. Menos os custos. Opa, aí chegamos no lucro bruto. Aí a gente tem que ter o cuidado de a gente definir as despesas operacionais. Observem que, nas informações que eu dou, essas despesas operacionais elas estão mais analíticas, mais discriminadas. Aqui, para simplificar um pouco, eu já defini essas despesas operacionais. E elas são operacionais mesmo, né? Embora não esteja discriminada, mas essas são despesas operacionais genuínas. Ah, professor, como é que eu vou saber se acontecer isso? Eu digo para vocês. Claro, ninguém pode adivinhar nada. Porque a contabilidade chama de despesas operacionais e muitas vezes insere aquelas receitas financeiras, despesas financeiras, ela coloca lá, né? E a gente tem que tirar. Se por acaso aparecer isso, que em 99% dos casos não vai aparecer, sempre eu vou dar um balanço real e sempre há uma discriminação, mas vamos supor que eu crie um balanço e faça assim. Eu digo para vocês, essas despesas operacionais que estão de forma sintéticas, elas são as genuínas, são aquelas que a gente precisa. Pronto. Então, eu não posso deixar vocês sem essa informação. Tá? Então, não se preocupem com isso. Mas, é assim, ó, se vocês forem para a prática e eu que vou procurar traduzir a prática, dificilmente tem demonstração de resultado que simplifica dessa maneira. Tem, mas... se um dia aparecer isso aí, a gente tem que ir nas notas explicativas, que eles são obrigados a dar, e dizer o que são as despesas operacionais. Mas nesse caso aqui, as nossas são as genuínas. Ou seja, o que são as genuínas? Não tem receita financeira, não tem despesas financeiras, não tem equivalência resultado de equivalência patrimonial e nem, portanto, juros sobre o capital próprio. Perfeito? Então está lá, 24 mil. Então vocês observem que esses valores aqui, a gente praticamente copiou, colou, transferiu do DRE contábil para cá. Aí apuramos o nosso lucro operacional genuíno. Até deixa eu olhar aqui na minha colinha para ver se... agora que eu estou olhando aqui, estava falando sem olhar, observe um pouquinho. Quem tem... Observe um pouquinho. Se nós formos no DRE contábil, deixa eu ver se ele está pertinho aqui, até para voltar. Não queria fazer isso, mas... Olha só. Quem tem esse DRE contábil na mão, observem que eu acabei de dizendo aqui, ó, existe uma informação aqui que, neste caso, ela teria que ser tirada. Lembram disso aqui? Então, a única informação que não é operacional, eles colocaram aqui como despesas financeiras e nós temos que retirar. Então, observem que o que foi lá? Só os 24 mil. Tá certo? Então, que bom que apareceu isso aqui. Então, daquilo que eu estava falando, ainda se nós tivéssemos isso em mãos, o lucro antes do imposto de renda, ou o lucro operacional, não bateria com o que está diretamente no DRE. Observe, se a gente tivesse falado, como a gente utilizou o critério lá no capítulo 2. Utilizei todas essas informações aqui, encontrei as despesas financeiras, tiro fora, e aí eu apuro, aí depois não tem mais nada, eu apuro o meu lucro operacional. Certo? Eu tenho a impressão que aqui, só dá um ok aí em viva voz, que eu não estou vendo vocês, se está tudo ok. Até aqui não tem nenhum problema, né? Nós já estamos assim, peritos em fazer, perfeito? Estou sendo repetitivo, mas é só para lembrar. Tá certo? Alguém tem dúvida disso? Sim, não? Ok, professor. Tá bom, tá certo, tá bom. Aí a gente vai continuando, né? Aí tem o imposto de renda, que a gente vai calcular, a mesma fórmula que a gente vai utilizar, né? Isso depois, se vocês observarem, eu vou passar para vocês, isso que eu estou falando, está tudo registrado passo a passo nos próximos slides. Mas eu estou primeiro conversando com vocês aqui, porque isso aqui vocês já sabem. Aí como é que a gente calcula? Porque aqui, ó, eu coloquei aqui notas explicativas, a cada passo que eu vou fazendo, a cada valor que eu vou buscando, tem uma explicação nos próximos slides aqui. Mas para não ficar zanzando para lá e para cá,
eu só explicando isso aqui para vocês, vocês estão me entendendo. Bom, aí a gente calcula o imposto de renda, daquela mesma fórmula, né? Imposto de renda sobre o resultado antes do imposto de renda, menos resultado de equivalência patrimonial, aquela mesma formuleta lá. Aí a gente calcula o imposto de renda, né? E aí apura o nosso lucro operacional genuíno. Perfeito? Então, eu quero dizer para vocês que até aqui é um repeteco do capítulo 2. Não tem nenhuma novidade. Né? Observem que o imposto de renda está diferente lá do contábil, mas tem uma razão, né? O porquê. E aí, no capítulo 2, a gente terminava o DRE ajustado colocando as receitas e despesas até fechar com o próprio demonstrativo contábil. Aqui vai ser diferente. A gente só precisa chegar até aqui e aí a gente vai começar daqui para frente, que é o estudo desse novo capítulo aqui. Quero dizer para vocês que essas rubricas daqui para frente, elas sempre se repetirão. Então a gente, depois que apura o lucro operacional, ajustar direitinho, a gente pode, antes de calcular qualquer valor, já pode colocar nesta ordem aqui, porque esta é uma ordem que nós vamos utilizar e que vai ser necessário para o cálculo do fluxo de caixa. Assim como a gente fez como? Como, por exemplo, para calcular o VAC mínimo, a gente tem aquela tabelinha auxiliar para não se perder. Assim como a gente quer usar o método Miller e Modigliani, tem aquela formulazinha ali do valor da empresa. Depois a gente quer calcular nível de endividamento, a gente tem um quadrinho ali bastante simples para nós não nos perdermos. E aqui vai ser a mesma coisa. Então nós vamos, depois do lucro operacional, a gente pode já inserir essas informações aqui e preenchê-las, que nós vamos ver como é que a gente preenche e aí a gente vai ver a utilização dela. Bom, feito isso aqui, eu vou primeiramente contar, primeira informação que nós temos que colocar, sempre vai acontecer isso, sempre vai acontecer isso. Eu queria que vocês anotassem, né, que cada informação dessa aqui tem uma característica. Sempre nós vamos somar a depreciação. Nós vamos somar a depreciação. E aí começa a nossa história do capítulo novo. Então, eu vou explicar para vocês, primeiro, relembrar o que é depreciação, amortização e exaustão. Segundo, por que eu utilizo a depreciação nesse DRE gerencial para cálculo e valuation e por que sempre somamos? Eu tenho que dizer porque não pode ser só a gente calcular. Depois eu tenho uma dica para vocês, para a gente, sob pressão, não errar, fazer sem pensar e colocar o valor. Mas isso é sobre o momento de pressão, né? Por exemplo, na avaliação, então eu para não ter, será que eu somo? Será que eu diminuo? Não. Eu vou botar regrinha por regrinha para nós não errarmos os sinais e os valores. Perfeito? Mas eu tenho que explicar para vocês por que eu estou colocando depreciação e, na verdade, por que a contabilidade nos orientou a fazer isso. Primeiro, quero dizer para vocês que até aqui nós temos o chamado regime de competência. É aquele negócio, a gente vende, registra o valor da venda e não diz quando é que a gente vai receber. Pode ser que receba alguma coisa no ato ou no futuro. Só que esse valor ali, ele tem que ser transformado em caixa, em dinheiro, porque a avaliação de empresas ela é calculada baseado em quê? Em regime de caixa. Somente o que entra e que sai no caixa é que eu vou conhecer o potencial da empresa. Tá certo? Então não é através de informações econômicas, vamos chamar assim. O que é uma informação econômica? Por exemplo, o lucro econômico. O lucro econômico é um potencial de ganho. É aquilo assim, eu vendi 1 milhão, ok. Então isso aí é uma receita, que seja bruta a princípio. É um valor que, se for tudo à vista, eu recebo. Se for a prestação, eu vou receber isso ao longo do tempo. Então a gente diz o seguinte, é um potencial de lucro. Ele só é efetivo quando a gente recebe. Isso é muito importante a gente dizer.
Então, até aqui, a gente tem um chamado regime de competência. Por isso que a contabilidade nos orientou daqui para baixo, usar alguns critérios para transformar este lucro potencial aí, né, esse lucro econômico, em lucro, em lucro voltado para o caixa. Por isso que nós temos que chegar aqui e apurar chamado fluxo de caixa livre para a empresa. A gente vai comentar um pouquinho, mas o importante é que o lucro operacional foi apurado e transformado em dinheiro que entrou. E é com isso que eu vou fazer a minha avaliação. Bom, mas antes de chegar aqui, eu tenho que passar por essas 3 etapas aqui. Bom, o que é depreciação? Depreciação todo mundo sabe, né? É alguma coisa que desvaloriza. Mas essa desvalorização, vamos botar entre aspas, na contabilidade é uma correção de um ativo. Então, por exemplo, eu tenho um maquinário, um equipamento, 100. Ao longo do tempo, ele vai se desvalorizando, ele vai se desatualizando, e eu preciso registrar essa desvalorização. Não é isso? E isso aí tem um benefício. Né? Isso aí tem uma razão de ser. Eu vou explicar na sequência. Mas antes eu quero conceituar, só para lembrar a depreciação. Então, na verdade, essa desvalorização é uma correção do bem. Né? É uma correção de um ativo. E ele é importante para a contabilidade, porque quando ele chegar ao final das contas, o governo me ajuda a repor. Eu vou explicar para vocês como. Mas primeiro eu estou explicando o que é depreciação. Então, depreciação é uma desvalorização, é uma correção, desvalorização no sentido em português amplo, né? Mas em contabilidade, na verdade, é uma correção, né, do ativo, que não deixa de ser uma desvalorização, óbvio, né? Eu estou registrando essa desvalorização, mas depois eu vou compensar de uma forma indireta. Então a gente fala assim no português, vê se não me deprecia, vê se não me desvaloriza, né? Na contabilidade é assim, vamos usar a depreciação, é para corrigir o bem, porque tem uma informação importante, tem uma informação bastante atual de quanto está valendo o bem. E essa depreciação, o governo, eu vou explicar para vocês que o governo nos ajuda, de certa forma, a gente ter essa depreciação. Bom, mas antes de eu continuar esse meu papo, aí diz assim, amortização e exaustão. Bom, depreciação, amortização e exaustão é o mesmo conceito, é uma correção. Só que a contabilidade, por uma questão metodológica, disse assim, a depreciação, eu vou depreciar, eu vou ajustar os bens tangíveis, mesa, cadeira, equipamentos, aquilo que a gente consegue pegar. No caso de amortização, é para corrigir bens intangíveis. Então, por exemplo, se eu compro um software e coloco aí para me ajudar a montar a contabilidade, ele é uma coisa intangível. Então, em vez de eu usar depreciação, eu vou chamar de amortização. Então, todo bem intangível, a gente chama de eu estou amortizando, mas é o mesmo sentido da depreciação. Muitas vezes a gente confunde, e outra coisa, a amortização é muito utilizada em finanças, no sentido assim, eu vou amortizar a minha dívida. Mas nesse caso aqui, a gente vai chamar, neste caso aqui, amortização, até vou dizer em português bem claro, a depreciação de ativos intangíveis. É apenas uma questão de nomenclatura, mas a gente tem que seguir essa nomenclatura. Tá certo? E aí, os colegas universitários, a gente vai ver que pode dar confusão, né? Deixa eu só ir aqui para baixo um pouquinho. Observem que quando a gente for calcular mais para frente, a gente vai ter uma outra amortização aqui. E aí, professor? E agora? A amortização em cima, que é para bens intangíveis. A amortização embaixo, aí que é o financeiro. E aí ficou aquela... Quando é que eu vou saber quando é que é um? Aí, vocês, jovens, cabeça boa, inteligentes, sempre brasileiros, sempre criativos, vamos fazer o seguinte. Vamos assim, quando eu for amortizar bens intangíveis, a gente vai chamar de amortização fiscal.
Vamos botar assim, entre parênteses. Isso não é costumeiro na literatura aparecer, mas nós vamos colocar, assim como a gente inventou o kibe, né? Assim como o kill e BU e BL, então nós vamos fazer aqui, brasileiro vai fazer isso. Então toda vez que eu me relacionar e falar para vocês, eu vou botar amortização, entre parênteses, fiscal, que é amortização que tem o mesmo conceito de depreciação, ou seja, estou abatendo, estou corrigindo bens intangíveis. Um exemplo assim bem forte para a gente saber atualmente a gente compra um software grande para a empresa sobre custos, sobre vendas, sobre gestão. Ele é bastante caro, ele vai se depreciando ao longo do tempo. A gente não, tá vendo como eu falei? A gente vai depreciando. Isso vai se desatualizando e a gente vai chamar de amortização. São coisas da literatura, né? Tem outro termo que a gente utiliza bastante, é o chamado exaustão. Exaustão é a mesma fórmula, a mesma depreciação. Só que a gente vai utilizar exaustão quando geralmente empresas agropecuárias, por exemplo, eu trabalho com pinhos eliotes, plantam, e aí eu faço corte deles. E aí a gente diz que, claro que eu vou plantando, vou cortando, isso vai se depreciando, né? Vai se exaurindo. Quando eu trabalhava na Porto Belo, a Porto Belo tinha uma refinaria de açúcar, então ela tinha tanto indústria como agropecuária. Então ela tinha cana de açúcar. Então ela tinha o primeiro corte, o segundo corte, o terceiro corte. Isso vai depreciando, está vendo o que eu estou falando? Isso vai se exaurindo. Então, quando houver uma depreciação, vamos chamar assim, para bens minerais, a gente vai chamar de exaustão. Assim como, por exemplo, assim, eu trabalho com peixe. Aí então tem tilápia. Então a gente bota lá uma quantidade de tilápia lá e aquilo vai tendo a primeira cria, a segunda cria. Então aquilo assim a gente precisa ir corrigindo aquilo ali. Então toda vez que for floresta, outro, por exemplo, eu trabalho, isso é muito comum, Petrobras, petróleo. Então o petróleo ele vai se acabando. À medida que aquilo vai se acabando, a gente diz que ele vai se exaurindo, vai se depreciando. Então acha uma mina de petróleo lá. Vamos chamar, acho que a gente chama de mina de petróleo. E aí ela tem uma quantidade X. Aí eles trabalham durante 20, 30 anos e aquilo vai se corrigindo, vai se depreciando o valor dela. Assim como, por exemplo, minas de carvão. Eu vou explorar uma mina de carvão. Começa num determinado valor, e a gente vai extraindo, vai utilizando para outros bens, e aquilo vai diminuindo. Né? Está escrito ali nos próximos slides, eu só não quero fazer um zigue-zague, mas vamos só conversar, depois a gente revê ali. Enfim, eu preciso usar a depreciação. Então eu estou explicando para vocês o que é. Na verdade, é uma correção de ativos. Né? Seja ativos tangíveis, seja ativos intangíveis, ou seja ativos que a gente chama minerais, né? Minerais, vem de floresta, do meio ambiente, assim, nesse sentido. Bom, aí isso é o conceito. Aí vem a pergunta, uma pergunta importante. Por que eu vou usar essa informação? Aí é que eu digo que a depreciação para a contabilidade é uma coisa muito boa. Não é pejorativo, como a gente usa no dia a dia. Quando eu vou corrigindo meus bens, eu vou atualizando meus bens, isso vai estar lá expresso no balanço, que a gente vai ver. Né? Eu vou lançar essa depreciação, né? Eu estou corrigindo. O que acontece? O governo, a contabilidade, permite que eu pegue essa desvalorização e a chame de despesas de depreciação ou de amortização de exaustão. Então ela permite que eu jogue isso aí como uma despesa. E olha só o que acontece. Quando eu jogo como uma despesa, o que acontece com o lucro? Diminui. Quando eu for pagar o imposto de renda, eu vou pagar um pouco menos. O que o governo quer dizer o seguinte? Olha, eu vou te ajudar da seguinte forma. À medida que você deixa de pagar este valor de imposto de renda para mim, você já vai botando numa caixinha do lado, de tal forma que quando você precisar comprar o equipamento, claro que eu não recuperei, eu não ajudei em 100%, mas eu ajudei em parte. Então já a importância de a gente
de a gente utilizar a depreciação, amortização e exaustão. Além de ter uma informação atualizada, isso serve para que me ajude a eu repor o meu ativo. Viu como é importante essa informação? E aí tem mais uma informação, mais uma dica. Opa, estamos aqui gaguejando. Mais uma dica. Eu digo para vocês, eu vou sempre somar essa depreciação. Por que eu vou somar essa depreciação? Eu vou somar essa depreciação porque quando o governo me permite que eu lance a depreciação na demonstração de resultado como uma despesa, na verdade, essa despesa não é uma despesa de caixa. Na verdade, ela não é uma despesa que saiu do meu caixa. Por isso que a gente diz que a gente chama de amortização fiscal. É uma informação para ajudar a recuperação do ativo. Ele me permite, de forma oficial, que eu lance uma despesa sem sair do caixa. Só para diminuir o imposto de renda, para que eu pague menos imposto de renda, que eu tenha esse dinheirinho do lado para eu poder recuperar isso aí no futuro. Então, eu sempre tenho que somar para que eu anule as informações que estão inseridas aqui dentro, depois eu vou mostrar para vocês, de depreciação. Então, a depreciação, depois eu vou mostrar para vocês, ela está inserida aqui, de alguma forma. Às vezes explícita ou não. Mas isso eu vou mostrar para vocês. Então, sempre eu vou somar essa depreciação. Por quê? A gente chama assim, uma expressão contábil, eu vou estornar. Eu vou estornar. Por que eu vou estornar essa despesa? É porque aqui, na verdade, ela está aqui dentro, é considerada uma despesa para diminuir o lucro operacional, mas na verdade ela não saiu do meu caixa, então eu tenho que tirar. Mas por que eu tenho que tirar essa depreciação? Mais uma vez, porque para se fazer a avaliação da empresa, eu preciso ter uma informação através do regime de caixa. Eu não posso ter informação econômica, né? Suposta informação, nada disso. Eu tenho que ter o valor que está efetivamente no meu caixa. Então, para que eu transforme esse valor aqui que eu digo para vocês que é econômico em caixa, eu tenho que fazer esses ajustes. Não sei se vocês estão me entendendo aqui. Então, eu vou mostrar para vocês depois onde encontrar. Isso é um outro fato. Como é que eu cheguei a 5.500 e onde encontrar? Primeiro, tem que entender a filosofia. O porquê, primeiro, o que é depreciação, né? O que a gente explicou, se alguém não entendeu pode falar. Segundo, por que utilizar essa depreciação no DRE, que na verdade é para ajustar a técnica de avaliação de empresas, que é pelo regime de caixa. Por isso que eu preciso estornar essa informação, que ela sempre estará embutida aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês aonde. Perfeito? Perfeito? E aí eu pergunto, como é que eu cheguei os 5.500? Bom, então eu vou caminhar um pouquinho aqui, nós estamos aqui, ó, né? Quero mostrar para vocês como é que eu cheguei nesse 5.500 aqui. Mas eu quero mostrar os slides para vocês, aquilo que eu tagarelei aí com vocês e que deixei registrado. Então vamos lá. Então, ali nas notas explicativas, quando essas depreciações estiverem, vamos supor assim, não tiverem aparente, eu sou obrigado a dizer o valor delas. Eu preciso informar que ali existe depreciação e o valor delas. Tá certo? Mas dê mais um pouquinho para mim de tempo que eu vou mostrar para vocês operacionalmente, que vai ficar fácil a gente buscar esse valor. Mas eu sou obrigado a explicar a teoria para a gente não passar batido só em números assim. Aí, bom, enfim. Aí eu deixei registrado aqui o que é depreciação, né? Chamei de desvalorização do imobilizado, né? Podemos chamar ajustes. Falei o que é amortização, olha que eu falei que é a fiscal. E exaustão, né?
sobre recursos naturais, floras, etc. Então eu deixei registrado o nosso papo aqui. Só para lembrar. Vamos ver o segundo, outra informação, ver se eu não deixei passar nada. Bom, aqui ó, eu lembrei ali, notas explicativas número 2. Como é que se calcula o imposto de renda? Não deveria ter colocado aqui, mas é só para lembrar e ter uma sequência lógica e metodológica. Né? Mas o que eu quero de vocês é exatamente aqui. Ó. Como eu estava dizendo para vocês, onde encontrar, antes de a gente fazer o cálculo, vamos deixar por último, embora eu tenha colocado aqui, mas onde encontrar essa depreciação? Essa depreciação, ela precisa estar explícita. Quando eu digo ela precisa estar explícita, significa que ela precisa estar lá de dito, depreciação no valor de tanto. Então a gente vai encontrar no balanço patrimonial, observem, que se vocês forem lá nas nossas folhinhas, lá, pegar o balanço patrimonial, vocês vão observar que lá no ativo está lá escrito lá, imobilizado bruto e depreciação acumulada. Né? Então, a gente pode encontrar essa depreciação no balanço. Olha o que eu estou dizendo, pode encontrar. Nem sempre eles explicitam, eles embutem elas. A contabilidade permite, em vez de botar imobilizado bruto, ela bota só imobilizado ou imobilizado líquido. Ela já bota o valor descontado da depreciação sem mesmo apresentar. Mas isso tudo a gente vai ter técnicas de como resgatar essa informação. Só para dizer para vocês, então, onde encontrar a depreciação? A gente vai ter que ir no balanço e ver. Ela está ali? Se tiver ali, excelente informação. É o que acontece nessa aqui. Eu vou demonstrar para vocês como é que calcula. Depois, no DRE, também a gente encontra. Só que aqui, eu botei, no slide de vocês, eu botei 3 asteriscos lá, bem grandes. Né? Onde encontrar? Na verdade, eu posso encontrar no DRE, mas ela sempre está de uma forma semi-explícita. Às vezes ela aparece lá nas despesas operacionais, como é o caso aqui, e muitas vezes ela está embutida, ou na maioria das vezes ela está embutida lá na formação dos custos, nos custos de produção. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma empresa altamente industrial, com máquinas, o que acontece? Quando eu apuro o custo dos produtos, lá tem receita menos os custos, ali já vai estar embutido a depreciação. Só que ela fica escondida. Mas ela está ali. Às vezes, eu trabalho com a empresa de serviços, onde na verdade ela não tem muito maquinário, mas ela tem equipamentos. Aí ela fica explícita nas despesas operacionais. Bah, que confusão. Não. É assim, se eu estou trabalhando profissionalmente, eu tenho acesso a essas informações que eu digo assim, contador, me dá a depreciação que vocês utilizam. Aí ele busca onde ele quiser. Vai no DRE, etc. Como nós estamos fazendo uma análise de um investidor de longe, onde a gente só está utilizando o que é publicado, aí a gente utiliza essa informação aqui. Ó. Fluxo de caixa contábil. Lembra que eu disse para vocês que é um dos instrumentos? Isso até eu vou fazer questão de voltar. Então, assim, ó, onde não tem erro, eu chego, estou na empresa, estou calculando, eu disse, não, eu só vou te dar o que é publicável. Eu digo, então me dá o teu fluxo de caixa contábil. É obrigado a dar. Isso é publicado. Vocês vão ver só que eu, quando olho no jornal, está lá publicado. E ali a gente vai encontrar as despesas completas, integrais, sem nenhuma falta de informação. Então, no fluxo de caixa, é uma fonte excepcional de encontrar. É ali que a gente vai se utilizar muito dessa informação. Eu até vou fazer questão de voltar aqui. Ou melhor, vamos cumprir com o nosso regulamento. Então, se vocês forem lá na folhinha, onde diz ali, demonstração de fluxo de caixa, que é o contábil ali, método indireto, vocês vão observar que ali, na segunda linha, né, depois do lucro líquido do exercício, a segunda linha fala depreciação, amortização e exaustão. E ela é informada ali. E é essa informação que a gente vai buscar. Então, sempre vai aparecer. Então, professor, que rolo é esse? Não, não tem rolo.
Ah, professor, mas então ele não me forneceu. Bom, se ele não forneceu, é porque ele está escondendo. Não pode. Isso aí são peças contábeis obrigadas de ser apresentadas. Então, se vou no balanço, geralmente tem, mas se não tiver, eu vou no fluxo de caixa que vai ter. Tá certo? Ah, professor, aí depois, se vamos supor que eu não dê o fluxo, vamos supor que eu vou dar. Vamos supor que não apresente o fluxo de caixa contábil. Eu vou no DRE. Só que no DRE é muito perigoso. Existe. Eu tenho que olhar nas notas explicativas, porque ele está nos custos. Às vezes tem depreciação que está embutida nos custos e não apresento. Às vezes está nas despesas operacionais também omitem, né? Não apresentam, porque é permitido. E às vezes está. E aí a gente vai pegar aquela informação, ela é uma informação parcial. Então eu não aconselho buscar no DRE, embora a gente possa encontrar ali. A gente encontra também. Bom, resumindo, balanço patrimonial e fluxo de caixa patrimonial. E fluxo de caixa contábil. Tá? Aí eu botei dar prioridade ao fluxo de caixa contábil, caso não tenha. Vamos supor, mas o professor não deu. Bom, se ele não der, ele vai ter que botar nas notas explicativas, isso pode acontecer. Às vezes eu não encontro, às vezes até a própria publicação não apresenta o fluxo de caixa contábil, porque acho que é opcional. Eu não tenho certeza se é obrigatório ou não. Se fosse em SA de capital aberto, onde as ações são negociadas em bolsa, é obrigatório. Nas SA de capital fechado e nas limitadas, eu não sei, existe uma regra de qual peças contábeis são obrigatórias e as outras são opcionais. Bom, mas se não aparecer, eu vou dar. Então vocês não ficarão sem saber onde está a depreciação. Perfeito? Então está ali. E finalmente, vamos buscar essa informação. Eu preciso colocar, agora vou lá no deixa eu voltar aqui até curiosidade lá. Olha aqui, ó, né? Por que eu peguei a demonstração de resultados? É um valor que eu vou informar para vocês, vai estar cheio de números aqui, mas o que nós vamos focar, para simplificar, é aqui, assim, sempre ele vai informar isso aqui para vocês. Às vezes, assim, não numa única linha, em duas linhas, depreciação ele separa, amortização, depreciação, amortização, às vezes em 3 linhas, ele faz assim, não bota tudo junto. Mas eu quero dizer o seguinte, essa informação aqui é fidedigna do ano anterior e do ano atual. Então, não temos como errar e temos informações seguras. Bom, vamos lá. Como é que eu cheguei nesses 5.500 aqui? Bom, primeiro, quero dizer para vocês, eu dei as peças contábeis para vocês. Então vamos seguir a metodologia. Onde encontrar? Então é importante que eu mostre para vocês quando aparece no balanço. Então, mais uma vez, a gente tem que ir lá na folhinha nossa e ver lá o balanço patrimonial. Vocês têm que ter em mãos para nós não nos enrolarmos. Então tá lá, balanço patrimonial na nossa frente. Observe, depreciação acumulada. Primeiro, por que eu estou usando essa depreciação acumulada? Porque as contas lançadas no balanço, elas são contas de resultados, são saldos de contas. E a depreciação, a cada ano que vai passando, eles vão incrementando. Por exemplo, observe ali na primeira coluna da esquerda, X1, ano 1, tinha 30 mil. No outro ano, houve uma depreciação de 5.500, a diferença de um pelo outro. Né? 30 mil menos 35.500. Então, houve uma variação dessa depreciação. Né? Quero informar para vocês que essa depreciação, esse valor, ele vai aumentando até chegar no valor do imóvel bruto, onde esse imóvel bruto, por exemplo, até chegar em 105, aí eu descarto esse equipamento e compro um novo.
Então, quando aparecer no balanço, sempre vai aparecer a depreciação acumulada. E por que isso a gente tem que ter cuidado? Porque olha o seguinte, eu preciso saber, na verdade, eu preciso colocar neste fluxo de caixa meu aqui, apenas o valor do ano, do último ano. Então, como aqui está acumulado, se eu pegar de um ano que está acumulado e do outro ano que está acumulado, se eu diminuir um pelo outro, eu tenho exatamente a diferença que eu preciso lançar aí no balanço, no DRE. Tá claro isso? Bom, aí vamos entender aqui, vamos sempre raciocinar de um ano para o outro. Olha o que eu coloquei aqui, vou chegar aqui para vocês aqui. Então, ali vai, aqui, olha assim que eu deixei aqui o macete. De um ano é menos 30 mil a depreciação, observe que está lá no balanço. No outro ano é menos 35.500. Então, menos com menos vai dar mais. Por que eu estou fazendo, então, olha só, a diferença de um ano para o outro e o reflexo que está acontecendo. Por que eu estou fazendo essa formulazinha para vocês, essa dica para vocês? Porque as demais informações, os sinais podem ser positivos ou negativos. Tá certo? Então, vocês observem que ali, no caso ali, a gente não precisa se preocupar, né, que sempre, qualquer depreciação que nós acharmos, quando a gente identificar a depreciação, ela sempre virá somando. Por que virá somando? Para anular a existencial. Por que tem que anular a existencial? Porque elas não são despesas de saída de caixa, são despesas fictícias. E para fazer avaliação, eu só preciso fazer análise de caixa. Então, olha como é que eu cheguei nos 5.500. Então, observem que essa maneira de eu calcular, esse procedimento que eu vou começar a fazer daqui para frente para vocês, é uma maneira, aquilo que eu disse assim, para não errar sob pressão. Sempre eu vou pegar todos os procedimentos para frente, vocês vão ver só. Todos os procedimentos para frente que eu vou começar, eu vou pegar sempre o ano antigo e diminuir o ano atual. Esta é a fórmula correta? Eu digo, não sei, não necessariamente. Eu estou mostrando para vocês uma metodologia que é para a gente não errar tanto o valor como o sinal que a gente tem que colocar no caixa. Então, o primeiro passo, eu estou explicando a teoria para vocês, o que é, de onde vem, para que serve. E outra é o tico no taco. É o que eu preciso colocar ali. A gente pode optar, ou a gente procura entender o que é e para que serve, ou então, não me interessa, só me interessa eu resolver o fluxo de caixa, não interessa de onde vem e não quero errar. Também tem essa fórmula que eu estou dando aqui para vocês, que será sempre igual a todas. Então, pego o ano atual e seguir exatamente isso aqui. Ó. Então, vocês observem, quem não lembrar da teoria, que tem que ser sempre somado, toda vez que for lá no balanço e pegar essa diferença, quando tiver, ele vai dar positivo e é ali que a gente vai lançar os 5.500. Bom, o que eu disse para vocês? O que eu disse para vocês é que, caso não haja no balanço, a gente vai lá no fluxo de caixa contábil. Poxa, eu sou obrigado a mostrar aqui para vocês. Não queria fazer isso, mas não me contenho. A gente vai lá no fluxo de caixa e observe que está lançado esse valor aqui. Então eu forcei a barra, né, para mostrar o exercício. Eu vou apresentar isso aqui para vocês, está cheio de números, mas o valor estará lançado. Observe lá, depreciação, amortização. No ano 1, 5.500. No ano 2, 6.500. Só um instantinho aqui. Pessoal, por mais que a gente passe em cima, eu vou ter que corrigir isso para vocês. Eu estou dando uma informação errada para vocês. Observem que sempre nós estudaremos o ano antigo e o ano atual. E o DRE que nós vamos montar sempre será o ano atual. E aqui, ó, eu botei esses 5.500 que eu coloquei lá no caixa no ano antigo. Está errado isso aqui. Isso aqui tem que aparecer aqui, ó.
Tá certo? Aqui nem me interessa esse valor aqui do ano antigo. Eu vou sempre pegar. Está aí a vantagem de nós usarmos a demonstração de fluxo de caixa, porque ele dá essa informação direta para nós. Então, pessoal, houve um engano, eu vou corrigir, tá certo? Olha que passou por 500 cabeças. Eu estou vendo agora. Que observe o seguinte, lá no nosso balanço, eu estou botando X1 e X2. Né? X1 antigo e X2 o mais atual. Né? E aí, observem que esse valor de 5.500 ele teria que ser lançado nesta coluna aqui. Porque as informações do fluxo de caixa elas não são acumuladas. São os valores efetivos que a gente precisa lançar. Tá certo, pessoal? Que bom que eu voltei aqui. Tudo certo? Então vamos lá, olha só. Como é que eu lancei 5.500? Eu fui lá no balanço patrimonial. Vi o ano 1 e o ano 2, o ano mais antigo e o ano 2. Então, olha o que acontece. No ano primeiro eu tinha 30 mil, no último ano, o ano que eu estou querendo, o ano atual, tem 35. Eu diminuo exatamente como está aqui, menos 30, menos 35.500, 35.500, né? Faça essa conta, menos com menos dá mais, a gente vai ver que vai aparecer uma despesa de depreciação positiva de 5.500. E aí eu tenho que lançar lá no meu DRE. Observe mais alguma coisa. Olha só, quando eu for pegar a informação do fluxo de caixa, lembrem-se, ela não será acumulada, ela estará pronta para ser usada. Tá certo? E aí a gente coloca o valor. Só transfere esse valor para o demonstrativo. Por isso que eu digo que vocês têm que, cada ponto que eu estiver conversando, vocês têm que analisar e ir anotando as dicas. A depreciação sempre será positiva. Então, se eu pegar esse valor aqui, ó, eu simplesmente transfiro de forma positiva. Professor, mesmo se o ano antigo for maior que o ano novo e o resultante ali for negativo, eu vou ter que somar? Mas não acontece. Boa pergunta, Daniel. Olha só, Daniel. Boa pergunta. Eu sou obrigado a transitar. Preciso melhorar isso aqui. Mas desculpa, mas foda isso. Olha só. Boa pergunta. Nunca. Isso que é interessante, sabe, Daniel? É por isso que eu gosto desse raciocínio aí de vocês. Nunca vai acontecer, sabe, que tenha uma depreciação maior ou melhor. Deixa eu botar. 0,1% pode acontecer. Geralmente, o que vai acontecer? A depreciação, à medida que eu for exaurindo o bem, ela vai sempre aumentando, tá entendendo? O bem vai diminuindo, mas a depreciação vai aumentando, porque eu sou obrigado a utilizar. Tá certo? Entendi. Lembra assim, eu não sei se vocês em algum momento já estudaram métodos de depreciação, a linear, acelerada, acho que em custo, né? Então, né, a gente já passou por isso, né? Então tem métodos, até isso tem métodos de depreciação. Eu vou usar a depreciação acelerada, a depreciação linear, mas é isso mesmo. Assim, ó, dificilmente, depois que eu vou dizer o porquê o dificilmente. Sempre a depreciação você vai acumular, porque ela sempre vai acontecendo. Pode acontecer, mas isso é raro, e aí eu corrijo para vocês, aí essa informação é dita pelo contador, etc. Vamos supor que ele, quando chegar nos 105 aqui, eu já tenha exaurido ele no todo, e ele não substitua o equipamento. Aí o que vai acontecer a depreciação no outro ano? Vai aparecer 0. Aí é aquilo que tu estás falando. Mas eu digo o seguinte, isso é uma raridade. Por quê? Que numa empresa normal, você precisa do equipamento para utilizar, tá certo? E aí você vai substituir. Quando você substituir, já vai incrementar a depreciação e vai aumentar. Tá certo?
Então, neste primeiro momento, vamos falar assim, ó. Em 99% dos casos não acontece, ela sempre aumenta, pela uma razão lógica, tá? Em alguns casos, onde, por acaso, eu não vou mais utilizar equipamento, que é uma raridade, mas vamos dizer assim, ó, tudo pode acontecer, né? Aí vai aparecer que naquele ano ele não comprou máquina e a depreciação é zero. Como é que eu utilizo? Não, aí eu boto a nota explicativa e digo exatamente qual é o valor que tem que ser utilizado, por razões muito específicas daquilo ali. Mas assim, ó, uma empresa em andamento vai ser assim, ó, ele quer crescer, ele não quer parar, ele quer melhorar. Então, se ele, por exemplo, um software, se ele esgotou aquilo, ele vai querer um melhor, eu vou querer um equipamento novo, eu vou comprar um novo equipamento e vou lançar a depreciação. Então, sempre será acumulado. Tá certo, Daniel? Tá? Uma exceção eu vou colocar. Mas assim, ó, nessa primeira caminhada da nossa vida aí, ó, vamos entender assim que isso não acontece, tá? Foi por esse motivo aí que o professor falou que sempre vai somar a depreciação, porque sempre vai ser positivo no caso. Sempre vai ser positivo no caso. Por duas razões. Pelo cálculo que eu estou fazendo essa continha para a gente não errar, e segundo, pela teoria. Tá? Então, outra boa pergunta, Daniel. Olha só, eu estou dizendo que está sendo positiva, então vamos voltar lá. Boa pergunta também, Daniel. Vou te dar mais 0,5 aí na tua nota aí. Tá? Cada pergunta boa, né? Mas isso é importante, Daniel, olha só. Isso é muito importante. Olha o que eu vou dizer aqui, quer ver? Olha aqui, ó. Deu 5.500 aqui. Ela será lançada positivo por essa razão, Daniel, que ela sempre aumentará, raríssimo vai diminuir, pode acontecer, mas aí se acontecer, eu vou informar para vocês, vamos supor que eu pegue um balanço, que eu acho o balanço muito bom e por acaso esse item, não, mas aí eu explico para vocês. Tá? Mas, de um modo geral, sempre vai ser positivo por esse acúmulo, porque sempre vai aumentar, ela é negativa, quando diminuir quando conhecer a variação, vai dar positivo. Mas, lembre o seguinte, ela também será sempre positiva, que talvez, para mim, talvez não, é a informação mais importante. Ela será positiva porque ela precisa anular a depreciação que está sendo lançada lá no DRE e que não é uma despesa de caixa, ela é uma despesa falsa, ela é fake. Depreciação é uma despesa fake. Então, se ela é uma despesa, ela está diminuindo, eu preciso colocá-la de forma positiva para poder zerar. Então, a primeira razão dela sempre ser positiva é por essa razão, tá, Daniel? E demais. E aí... entendi. Tipo, eu sempre ficava pensando, professor, porque, tipo, como é que uma depreciação vai ser uma despesa para a empresa, sendo que a depreciação não é um custo, no caso não é a própria despesa, por exemplo. Eu tenho uma máquina na minha empresa certo. E a cada mês, a cada ano, ela está se depreciando, ou seja, eu estou perdendo dinheiro. Sim. Só que, na verdade, se eu for ver por esse lado, eu não estou perdendo dinheiro, porque eu comprei aquela máquina e o valor que eu paguei naquela máquina não aumentou nem nada. Sim. Com a depreciação dela, diz a depreciação que eu estou perdendo dinheiro, mas na verdade eu não estou. Só que essa despesa está inclusa no DRE, por isso que eu ficava na dúvida. Como é que a parada não me dá despesa, mas ela está na DRE como uma despesa? Sim. Agora que tu falou que ela está ali positiva para anular isso, agora eu entendi melhor. E outra coisa assim, né? E uma outra coisa, além do que tu estás falando, vamos falar de uma forma contábil. Quando eu lanço aqui, por duas razões. Quando eu lanço como uma despesa, mas como se ela está ajustando, como tu estás falando, entra como despesa? Na verdade, ela entra apenas por escrito como despesa, mas ela não está saindo do teu caixa, então não está te prejudicando. Tá certo? Olha esse raciocínio, ela está entrando como uma despesa, contabilmente, você está registrando, mas o que é mais importante, do teu caixa não está saindo, porque as outras despesas, quando tu lança ali, ela está saindo. Sim. Mas e por que ela está sendo lançada? Para te ajudar. Porque aí tu diminui o teu lucro falsamente, né? Tu diminui o teu lucro ali porque tem uma despesa que não saiu do caixa, mas está diminuindo.
para tu pagar menos imposto de renda. Aí aquele dinheiro que tu deixa de pagar de imposto de renda, tu bota na caixinha para que ao longo do tempo, quando depreciar tudo, tu possa pegar aquele valor e ajudar a comprar um novo equipamento. Então, o governo ajuda nesse fato, né? Entendeu? E aí é o seguinte, por que aqui ela vai somando aqui? Bom, aqui a gente está fazendo uma demonstração para transformar o que é lucro econômico em lucro de caixa. É apenas uma forma, como é que eu vou te dizer? É uma forma para corrigir o regime de competência para o de caixa. Olha o que acontece. Esse 5.500, ele está em alguma forma, embora não apareça aqui, mas eu digo para vocês, ele está lançado aqui dentro. Tá? E eu estou pegando esses 5.500 e colocando aqui, porque eu estou anulando, porque aqui ele está como negativo e aqui está como positivo. E eu preciso anular essa despesa, ela não pode entrar no meu cálculo. Tá certo, Daniel? Certo, professor, certo. Entendi. Entendeu, né? Então tá, deixa eu ver o que eu posso falar mais de depreciação. Deixa eu ver se eu posso falar mais sobre depreciação. É uma contação, vamos chamar de história, mas é importante. No fundo, observe o seguinte, vocês vão ter isso de forma prática. Vocês vão escolher tentar entender, né, que é o mais importante, ou então eu vou dizendo as regrinhas, a gente vai cumprindo. O que mais que eu quero falar sobre depreciação? Então, deixa eu ver. Até escrevi aqui, a depreciação sempre será positiva, cuja função é anular a despesa de depreciação, que não é uma saída de caixa para fins de avaliação da empresa. Tá, isso a gente já falou, deixei registrado. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu deixei de falar. Não, acho que sobre depreciação, eu acho que está esgotado. Bom, o que eu preciso corrigir para vocês? Eu vou corrigir, até tenho que anotar aqui, peraí. Dá um minuto aqui que eu tenho que anotar para a gente... Primeiro, 0,5 para a Luísa. Acertou o quis. Segundo, 0,5 para o Daniel. Excelentes perguntas. Terceiro, corrigir ali o fluxo de caixa contábil, que na verdade não é ele está colocado no lugar errado. Depois de, olha, anos, hein? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Também que eu me lembrei agora. O que eu me esqueci agora, a gente depois lembra nos demais. A gente, quando montou esse balanço aqui, a gente está fazendo ele de forma de laboratório. Então, para que a gente tenha uma regra constante, essa regra que eu estou dizendo para vocês sempre vai acontecer, sempre utilize a variação, sempre será do ano mais antigo para o ano mais atual. Mas o que a gente vai utilizar é o atual. Mais uma observação aqui. Observem que, embora eu esteja apresentando aqui para mostrar para vocês que esse raciocínio que a gente vai ter, vamos supor assim, para dicas de cálculo, na vida real, vocês observem que o balanço ele não apresenta assim, primeiro o mais antigo, depois o mais atual. Em 99% do caso é o contrário. Tá certo? Então é x2 e x1. Mais essa observação. Então como é que a gente vai se calejando com isso? É fazendo os exercícios, né? Então eu estou colocando... Por que eu coloquei aqui também de forma... Pode ser colocado assim, mas por que eu coloquei? Porque eu estou criando um critério para a gente não errar nas contas para ser lançado lá no DRE. Então o método que eu estou sugerindo para vocês é sempre... Quando eu tiver que calcular as variações, vamos pegar do mais antigo para o mais atual. Tá certo? Como é que eu estou registrando aqui? Ó. Opa. Vamos aqui. Não sei se está travado. Estão me escutando, pessoal? Sim, professor. Tá bom. Então, ótimo. Eu pensei que tinha caído. Ok. Então, deixa eu ver aqui. Depreciação, mais uma vez. Se a gente não deixou passar para nada. Ó. Então, é assim. Está lá a continha que a gente vai fazer. De o ano X1 é o ano atual, X2 o mais moderno. Tá certo?
Isso aqui é para efeito nosso aqui de continha, para garantir que a gente não vai errar. Bom, então nós vamos ficar aqui, ó. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho, mas eu queria passar mais uma informaçãozinha para vocês. A gente esgotou aqui a depreciação, eu queria agora dizer que nós temos que calcular investimentos. Aí a gente para. A gente depois continua nas outras, porque tem que ser bem explicado, vocês têm que ir anotando, têm que ir absorvendo, porque isso aqui é fundamental. Se essa base aqui, ó, não estiver correta, tudo que a gente fizer para frente, esse é o problema, está tudo errado. Observe que o fluxo de caixa que nós estamos montando é o atual, olha só, é o X2, tá, pessoal? Embora a gente faça a continha de aquele X1 para X2, é uma fórmula que eu achei para entender o raciocínio e o conceito que dá. Achei a maneira mais simples de entender. Mas a informação que a gente vai apurar é sempre do último ano. Bom, então vamos lá. Agora nós vamos estar aqui, ó. Investimentos. O que significa investimentos? É mais simples. E o que é e como é que eu cheguei ao menos 5? Então vamos lá. Primeiro, a literatura fala em investimentos, mas na verdade, esse investimento ele está se relacionando aos valores imobilizados. Seja imobilizado e intangível, ou seja, esse investimento são os gastos que eu tive com ativos tangíveis e intangíveis, certo? Então, o investimento aqui, deixei registrado lá, olha, vamos lá, vocês fiquem com isso na mão, olha só como é que eu coloquei lá, ó. Olha só. Está aqui claro para ninguém se enganar. Os investimentos que eles estão falando ali no nosso DRE, são ativos imobilizados e intangíveis, brutos. O que quer dizer brutos? Valores antes do desconto da depreciação e amortização. Então, quando eu tenho, por exemplo, vamos voltar lá no balanço. Pessoal, vamos lá, balanço. Está lá. Imobilizado bruto, 100 e 105. Depreciação acumulada, 30 e 35. Olha o que acontece lá. Imobilizado líquido. O que é o imobilizado líquido? É a diferença do imobilizado. O imobilizado líquido é o imobilizado corrigido. Então, observe o seguinte. Vamos primeiro aqui, ó. O valor que nós vamos lançar nesse DRE que nós estamos precisando será com base no cálculo do valor do investimento, ou seja, dos ativos, seja ele tangível ou intangível, que pode aparecer, né? Antes da depreciação, ou seja, imobilizado, o investimento imobilizado ou intangível antes da depreciação. Observem lá. Vamos voltar lá no balanço. Simples. Ele precisa estar lá registrado esse valor. Então, ele precisa estar lá, ó, registrado antes da depreciação. Bruto 100 e 105. Olha o que eu estou fazendo. De um ano para o outro. Vou pegar os 100 mil, conhecer a variação, e olha o que aconteceu com a variação. Menos 5 mil. 100 menos 5, menos 5 mil. Qual é o efeito que vai dar no caixa? Negativo. Bom, essa é a continha para nós não errarmos. Mas vamos entender o seguinte. O que pode acontecer também nos investimentos, nem sempre ser negativo. Ele pode ser positivo. Por exemplo, olha o que acontece aqui um outro exemplo, que não é do nosso balanço, mas pode aparecer investimentos 105 e 100. 105 menos 100 vai dar mais 5. Qual é o efeito no caixa? Positivo. Então, em função dos valores que estão lançados no balanço, nós temos que observar, pelo valor bruto, nós temos que observar se ele será positivo ou negativo. Deixa eu explicar para vocês uma coisa.
antes da gente falar aqui. No nosso balanço, só apareceu imobilizado bruto, ele não especificou. Mas a gente vai encontrar balanço, eu vou apresentar para vocês, que ele vai falar lá, investimentos ou imobilizados, tangíveis ou intangíveis, ou investimentos imobilizados ou intangíveis. É fácil identificar. Mas observe o seguinte, o que eu quero falar com isso aqui? Por que ele pode variar? Deixa eu pensar aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês bastante simples. Vocês têm, no ano 1, comprar uma moto. Certo? Uma moto. Então vocês tiveram um gasto e está lá registrado na contabilidade o ativo. Compra de uma moto no valor de X. No ano 2, o que aconteceu? No ano 2, vocês vão fechar o balanço de vocês e observarem que tem 2 motos. Então, eu pergunto para vocês, chegou lá, apareceu 2 motos. E aí vocês lançaram esse valor, o valor dessas 2 motos. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o efeito que deu no caixa? Entrada ou saída de dinheiro? Saída. Saída de dinheiro, perfeitamente. Então observe que lá, assim, ó, aqui, por exemplo, eu tinha, vamos botar um exemplo bem simplesinho. Eu tinha uma bicicleta, uma moto, e no final do ano, no final do ano, eles olharam lá no estoque que tinham 2 motos. Então, obviamente, eu para ter essas 2 motos, eu tive que tirar dinheiro do caixa e lançar. Olha o que acontece. Quando um valor está maior do que o outro, significa que eu adquiri imobilizado. Se eu adquirir imobilizado, não é isso? O que acontece? Acontece que houve uma saída de caixa. E se eu fizer essa continha agora, sem pensar e não errar, eu vou lá, investimentos brutos, pego o valor que tem lá do ano anterior e diminuo do ano atual, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diferença de 5.000 negativo. Olha só como isso ajuda bastante. Primeiro raciocínio, né? O que quer dizer investimentos ali? Investimentos é o registro dos meus ativos, seja ele imobilizado, seja ele tangível, né? Ou seja ele intangível. Né? Isso é dito no balanço. E eu sempre vou pegar esses valores antes da depreciação. Mas eu quero saber, de um ano para o outro, se a ação desses meus investimentos foi de aumentar, foi saída de caixa ou entrada de caixa. Neste balanço que nós estamos utilizando, observa, ele tinha imobilizado bruto no ano 100.000 e no outro ano 105. Bom, primeiro, ele comprou mais coisas. Se ele comprou mais coisas, saiu dinheiro do caixa, negativo. E de quanto? Foi de 5.000. Mas pode acontecer o seguinte, isso é muito comum acontecer. Vamos supor, eu tinha agora o seguinte, eu tinha 2 bicicletas no ano 1, ou 2 motos no ano 1. Fechei meu ano com uma moto. Opa, eu tinha 105 de imobilizado, apareceu, meu imobilizado diminuiu e apareceu lá no meu estoque, o quê? Uma moto. Bom, o que aconteceu? Qual é o efeito que tem que dar no caixa? Provavelmente eu tinha 2, achei que era muito, vendi essa moto, não é isso? Diminuiu o meu valor de registro e o que aconteceu? No meu caixa entrou dinheiro. Perfeito? Isso é o raciocínio contábil. Mas, se a gente esquecer desse raciocínio, o que a gente tem que fazer? Eu vou ter que pegar os investimentos, vou ter que pegar do ano anterior, o mais antigo para o mais atual, ver a variação e preciso lançar. Observar o resultado, é positivo. Eu posso fazer isso de forma cega, vamos chamar assim, sem saber o porquê, mas eu quero dizer para vocês, então, que aquela informação no nosso balanço, vou voltar lá, que no nosso
essa informação aqui eu preciso lançar. Como é que eu cheguei em menos 5? Neste caso foi menos 5, mas ele pode ser mais aqui. Então vamos voltar. Investimentos é a tradução de itens imobilizados, né, que a gente chama de tangível, ou intangível. São tipos de ativos mais comuns. Né? E geralmente a gente vai pegar esses valores que estejam registrados no balanço, antes da depreciação. Tá certo? Até por que eu estou fazendo isso? Observe, porque eu já utilizei a depreciação no item anterior. Porque se eu tivesse usado aqui o investimento líquido depois da depreciação, eu estaria usando 2 vezes a depreciação, que estaria errado. Por isso que eu uso ele de forma de depreciação. Bom, primeiro, que valor eu lanço aqui? Sempre será variação. É isso? Sempre será variação. E por que ele vai ser negativo? Ou seja, ele está diminuindo o meu caixa. Porque o que aconteceu? Houve um aumento do meu patrimônio, e se eu aumento o meu patrimônio, obviamente eu tenho que tirar dinheiro do bolso para pagar. E quando eu tiro dinheiro no bolso, o reflexo é negativo. Às vezes pode acontecer o seguinte, a empresa se desfazer, né? A empresa se desfazer de algum bem, tudo bem, ela pode se desfazer, vender, mas quando ele vender, tem que registrar que diminuiu, e vai aparecer lá no balanço uma diminuição do meu ativo e, consequentemente, uma entrada de dinheiro no meu caixa. Perfeito? Então, esse investimento aqui pode ser positivo ou negativo. Perfeito, pessoal? Deu para entender esse item aqui? A gente vai parar por aqui. Que a nossa história é bastante longa e bastante cheio de churururu. Tá certo? Mas isso é no primeiro momento. Tá? Mas o que eu tô ajudando vocês? Né? Eu não sei se isso é ajudar ou não deixar raciocinar. Né? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer para vocês? Isso aqui é no nosso outro encontro. No fundo, eu não devia dar essa informação e deixar vocês raciocinarem, mas eu concordo com vocês que na hora da pressão, eu já não me lembro mais se eu tenho que somar ou que eu tenho que diminuir. Então, o que eu tenho que fazer? Então é fácil. Depreciação, vamos só fazer. Eu preciso, primeiro que os itens, o caminho para eu percorrer está definido. Depreciação, investimentos, variação do capital de giro, aí eu tenho fluxo de caixa livre para a empresa. Bom, como é que eu calculo a depreciação? Eu vou lá primeiro no balanço, vejo se está registrado lá no balanço, que pode ou não estar no balanço, sei que as informações que estão no balanço é acumulado, pego aquele valor mais antigo para o mais atual, diminuo um do outro, respeito o sinal e lanço lá. Pronto, isso mecanicamente. Mas, para quem quiser saber, ela sempre será positiva por tudo aquilo que a gente explicou. Sempre será isso assim. Tá certo? Bom, então está resolvido esse fato. Investimentos. Vai estar escrito lá. Se a gente olhar lá, vai estar lá no nosso balanço. O investimento que nós estamos querendo falar, embora apareça na literatura investimento, ele está se referindo a imobilizado, no sentido de pode ser tangível ou intangível. Né? São ativos intangíveis ou intangíveis. Esse investimento não é aplicação de dinheiro, né? Ou melhor, não é aplicação de dinheiro financeiro, é aplicação de dinheiro em ativos, imobilizados ou intangíveis. Bom, como é que eu faço para calcular esse valor? Para não quero pensar nessas ondas todas, nesse conceito todo. Eu preciso colocar, está escrito, coloque ali a variação do investimento do lado. O que eu faço? Eu vou no balanço, identifico meus investimentos, que é imobilizado, tangível e intangível, está escrito ali dos dois. Pego o ano mais antigo, pego o ano mais atual e diminuo. Pode ser que ele esteja de 100 a 200, vai ser um efeito negativo, a própria continha nossa vai identificar, ou pode ser que aconteça. No ano ele tem 100 e no outro ele tem 50. Opa, então houve uma diminuição do meu ativo. Então provavelmente eu vendi, e aí o que acontece? Se eu vendi, esse dinheiro precisa entrar no caixa e é uma variação positiva. Então eu dei esses dois exemplos aqui. Voltando, encerrando.
Então, olha só, o que a gente, finalizando aqui, que a gente viu o LOL, a gente já sabe como calcular, eu sei onde buscar essas informações aqui, né? Essas informações aqui da depreciação e dos investimentos. Vamos ficar por aqui hoje. O que eu peço para vocês? Que vocês dêem uma olhadinha, releiam esses slides ali, amadureçam um pouco, e se tiver dúvida, perguntem, né? Claro que nós vamos fazer bastante exercício, vamos tentar simplificar, que é aquele mesmo método meu, né? Ir para o operacional, mas é assim, ó, a gente tem dois caminhos. Ou a gente pega as informações para resolver a prova, ou a gente pega as informações para resolver a prova e ter um entendimento para ser utilizado na vida prática. Tá? Eu aconselho que a gente estude os dois. Beleza, pessoal? Então, deixa eu sair daqui. Deixa eu fazer a nossa chamada. Cada vez diminuindo mais. Poxa, eu pensei... salvar. Eu pensei que os alunos iam aumentando cada vez mais, mas estão sumindo. Tinham 19, agora já estão em 11. Será que 8 já foram embora? Bom, o que eu quero dizer para vocês é isso, pessoal. Queria que vocês dessem uma olhada. Olha só, se vocês olharem as transparências, ler os slides, e tentar ver se sedimentam essa informação, e anotem essa informação, e perguntem. Não é muito, eu acho que vocês em 30 minutos, se der uma olhadinha com calma e dar uma refletida, é importante para a gente continuar. Bom, cansei de falar tanto também, né? Se vocês tiverem alguma dúvida agora, eu posso tirar de vocês. Se alguém quiser conversar comigo um pouquinho depois, agora, também estou à disposição. E descansamos hoje, né? Porque o outro ali a gente vai estudar sobre variação do capital de giro, que é uma lembrança da financeira 1 que a gente precisa, né? E também tem uma historinha para contar para vocês. Mas no fundo essas histórias serão resumidas de uma forma muito práticas, que vai ficar fácil. Beleza? Então, um abraço para vocês, bom final de semana. Quero dizer para vocês que amanhã é sexta, né? Eu vou me vacinar. Chegou a minha hora. Oh, daí sim. O velho está tendo vantagem, né? E dessa vez aí eu vou chegando nessa fase, eu vou entrar na fila, graças a Deus, receber essa. Só dizer para vocês assim, de forma positiva, de forma Luísa, 65. Uma coisa interessante que eles estão descobrindo dessa vacina brasileira. A gente não sabe nunca que é verdade, não parece que a fonte é segura, né? Que o coronavírus vai ficar na história para a gente, né? Claro, a gente vai sofrer agora, mas que essa vacina estão conseguindo fazer com que ela dure por 10 anos, como fosse a febre amarela. Imagina só, para erradicar efetivamente, como sarampo e tal, vai demorar um pouquinho mais, mas imaginem que coisa boa. Saiu essa. Me parece que não é fake, não, acho que é verdade. Então tá, pessoal, é isso aí. Vamos para frente, estude um pouquinho, né? Dê uma olhadinha aí e vamos para frente. O professor fez chamada ali? Já fiz, tá tudo certo. Fechou, beleza. Já fechou. Tá, pessoal? Vamos caprichar nessa aí bastante, perguntem bastante, vamos fazer os exercícios, que essa aí vai salvar todo mundo aí, vai deixar todo mundo aí numa boa. Tá bom, pessoal? E quero dizer, esse conteúdo aí, para mim, eu acho o conteúdo mais atual que tem. Tá? Ele bomba aí na praça. Mais do que os demais ainda. Os demais é mais tradicional, mas esse aí é uma coisa que vocês vão ouvir falar muito. Depois que vocês terminarem de ver o método como um todo, vocês vão ver, tá aí, estão falando em valuation, seja para comprar empresa, para vender empresa, para saber como é que a empresa está. Muitas vezes a gente vai pedir empréstimo no banco, as empresas pedem para fazer plano de negócios e sempre isso está sempre em voga, saber o valor da empresa. Então tá, um abraço, bom final de semana, tá, pessoal? Tchau.